desejando que Jesus nos abençoe nessa tarefa. Estava André no momento discutindo a respeito das dificuldades da propagação da mensagem do Mestre Jesus por aquelas paragens. Insistia em sua mente a ideia de que os fariseus, eram as criaturas que entravavam a marcha daquela mensagem redentora. Falava com ira e concitava os demais companheiros a formarem um grupo para colocar fim àquilo, para opor uma resistência organizada. Jesus a tudo ouvia, com calma, e após o silêncio que se fez à palavra de André, ele disse: nenhuma criatura triunfará perante o Pai sem utilizar-se da arma que é o amor que cada um deve ter entre si. O amor de cada um para com os demais, André. Fez-se um breve silêncio, aguardando novos comentários, e Jesus prosseguiu. No tempo da fé selvagem, 3 homens resolveram, com suas famílias, habitar uma larga floresta. A princípio conseguiram conviver com fraternidade, com disciplina e respeito. Mas pouco tempo depois, começaram a haver contenda entre eles, e cada um buscava discutir a respeito da natureza do Criador. Um dizia: Deus está no sol. O outro informava: não, Deus está no trovão. O outro dizia ainda: Deus está no vento. E a discussão se acalorou, até o ponto em que partiram as vias de fato. O primeiro se armou com um monte de minério. O segundo buscou ajuntar um monte de rochas. E o terceiro se protegeu atrás de um compacto monte de madeira. Na confusão que reinou, eram calhaus e achas as armas que se utilizavam naquela contenda. Cada um pedia a Deus a proteção para si e para sua família. E naquela confusão que reinava, a floresta se viu prejudicada, as árvores estraçalhadas, os animais sofrendo flagelos. O Todo-Compassivo, vendo aquela situação, enviou um anjo amigo. Ele se apresentou aos 3 na forma de um homem comum e vulgar. Ao invés de desarmar, de tirar as armas que tiravam a vida daqueles 3 homens, ele começou por dizer-lhes que eles dispunham de recursos excelentes nas mãos, desde que lhe oferecessem uma direção segura. Afirmou ainda que todos 3 estavam com a razão, porque realmente o Criador estava no sol, porque Ele é a vida das criaturas. Também estava no trovão, porque Ele auxilia a natureza. Estava também no vento, porque Ele auxiliava a sanear a atmosfera. Com muita paciência, informou-lhes também que o Criador só se sente honrado com o trabalho, com o serviço edificante. Com isto, orientou aquele que possuía os minérios para que, forjando-os, transformassem em ferramentas a serem utilizadas na época da sementeira. Aquele que possuía a madeira, ele orientou para que a utilizasse em móveis e utensílios que favorecessem o bem-estar geral.
aquele que possuía as rochas comuns, fez com que ele trabalhasse e formasse abrigos e construções seguras. Os três perceberam a vitória da fé na ação construtiva do trabalho. Prosseguiu ainda Jesus. Todos aqueles que militam numa crença religiosa qualquer são possuidores de valores inestimáveis. Aquele que não utiliza-se desses recursos em proveito dos semelhantes e em benefício de si próprio, é tal qual um avarento que guarda, que morre de fome, guardando o alimento para os dias que não virão. Todo aquele que a fé não auxilia, não instrui e não consola, esta fé não passa de vaidade escura do coração. Após essas palavras de Jesus, os discípulos se quedaram em silêncio, meditando nesse ensinamento de luz. Na realidade, companheiros, a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um convite de amor às criaturas, amor e fraternidade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, quando os filisteus buscaram a Jesus, lhe perguntaram qual era o maior mandamento da lei. Jesus lhes respondeu: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este o primeiro e o grande mandamento. E aqui vai um segundo, que lhe é semelhante: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aqui estão inseridas toda a lei e os profetas. E nós nos quedamos a imaginar a sutileza da mensagem que Jesus nos deixava naquele instante. Amar a Deus de todo o coração, que representa o nosso sentimento, aquilo que nos é peculiar, aquilo que são os tesouros que a nossa alma traz. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, mostrando que a criatura, em qualquer nível de cultura ou de entendimento, ou de percepção, é capaz de amar e de render culto ao Criador. Mas nós ficamos questionando por que nós, com esse entendimento que temos, não conseguimos amar a este Criador. Por que não conseguimos amar o nosso semelhante? Qual a dificuldade? Qual é o entrave que acontece conosco? É verdade que isso se dá por causa da nossa faixa evolutiva, a nossa condição moral. Muitos dirão, é uma questão, uma condição do próprio planeta Terra, que é um planeta de provas e expiação. Acontece, nós sabemos, que o planeta em si não tem nada a ver com isto. Na realidade, são as criaturas que aqui vivem que têm responsabilidade com essa tarefa. Se os homens que aqui vivem, se as criaturas que hoje vivemos na Terra, tivéssemos maior compreensão, maior fraternidade, é claro que a condição do nosso planeta seria outra. Então não adianta nós queremos culpar o nosso planeta Terra por alguma coisa que é responsabilidade nossa. A dificuldade está porque Jesus nos disse: amar o próximo como a nós mesmos. E como o amor que nós temos para conosco mesmos é um amor doentio, porque ele se fundamenta, infelizmente ainda, no egoísmo. É o eu como a parte central. Eu como figura importante. O meu orgulho é me dizer que eu sou superior aos demais.
a minha vaidade não me deixando sentir que alguém poderá ombrear comigo, eu sempre me imaginando superior. Por causa do nosso amor doentio, nós transferimos isso para o nosso semelhante. E como é que eu vou amar ao meu semelhante se eu não amo nem a mim mesmo? Se eu não me conheço? Se eu, para mim, ainda sou uma criatura desconhecida? Se nesse tempo todo em que trabalhamos e militamos aqui na Terra, em várias reencarnações, nós estamos ainda a nos estudar. Nós costumamos sempre dizer, conhece-se o verdadeiro espírita, o cristão, pela sua ação, pela sua atitude. E um espírito um dia nos revela que conhece-se o espírita pela sua reação, conhece-se o cristão pela sua reação. Porque quando nós estamos agindo, às vezes nós raciocinamos, nós trabalhamos a nossa mente para evitar situações constrangedoras. Mas quando nós reagimos, é que realmente nós demonstramos a condição evolutiva que nós estamos. Quando eu me encontro numa assembleia de amigos, eu me porto como amigo, porque eu recebo energias alegres, agradáveis, atenção, dedicação, carinho, esmero. Então eu retribuo a mesma coisa. Mas quando eu sou testado, lá no mais íntimo do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade, é que realmente eu demonstro que sou. Quando, na pressa, na faina do dia a dia, alguém sem perceber se esbarra conosco, é que nós instintivamente demonstramos o grau da nossa educação. Quando alguém inadvertidamente pisa em nosso pé, é que nós soltamos aquilo que vai no nosso coração. Por isso Jesus não desdenhava de ninguém. Ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não importa ainda que seja em formas exteriores. Não importa que a gente ame a Deus de uma maneira que todos julguem errado. O que conta realmente é o sentimento. O Livro dos Espíritos nos fala que Deus julga pela intenção. A intenção é que prevalece, apesar de que entre os homens existe um ditado de que de boa intenção o inferno está cheio. Mas nós sabemos que na realidade Deus julga pela nossa intenção. Todo bem que nós gostaríamos de fazer e não o conseguimos porque não houve uma maneira, não houve recurso, não houve oportunidade, ele será levado em conta para nós. Mas também todo mal que eu gostaria de ter feito e não fiz por falta de oportunidade, também estará debitado na minha conta. Chega ao ponto, o Espírito de Verdade, de dizer que todo mal que há de vir, do bem que eu poderia ter feito e não fiz, também será levado em débito na minha conta. Então nós começamos a perceber que quando Jesus falava há quase 2000 anos, nós não tínhamos condição de compreender o que compreendemos hoje. Mas a mensagem estava sendo oferecida para aqueles que tinham olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas, como nós dissemos, o nosso amor doentio nos complica. Como eu posso amar o meu semelhante se eu não me amo? Se eu não consigo me controlar, se eu não consigo me melhorar, porque aquela criatura que se ama verdadeiramente não se permite deslizes, não vai se permitir situações embaraçosas, porque na condição que nós estamos hoje, sabemos com toda a perfeição que a vida verdadeira é a vida espiritual, que essa nossa vida atual é passageira, vai terminar no túmulo. Este corpo voltará à terra, será roído pelos vermes, mas a alma triunfará da morte, porque a alma é imortal. Por que, sabendo tudo isso, nos permitimos situações que já não se admite? Nós destruindo o nosso corpo, em busca do tesouro que a traça rói.
em busca do tesouro que a ferrugem consome. É verdade que, estando no corpo físico, nós necessitamos dos bens materiais, necessitamos do trabalho material, necessitamos do dinheiro para que possamos viver uma vida digna e de respeito. Mas também é verdade que tudo tem um basta, tudo tem uma medida. A questão do necessário e do supérfluo é colocada no Livro dos Espíritos com muita profundidade. O que sobra para um, falta para muitos. E nós, quantas das vezes, não nos matamos para juntar esse tesouro, complicando o nosso corpo físico, trabalhando sem cansar, sem parar, sem oferecer repouso ao corpo. A nossa mente fica como se fosse uma máquina trabalhando, sempre buscando mais, sempre querendo mais. E aí vem as situações, estresse, estafa, necessitamos de férias, entramos nas férias, as férias não resolvem os nossos problemas. Eu preciso de descansar. Há pouco tempo encontramos um companheiro que nos disse: olha, eu acho que eu precisava dormir 3 dias seguidos. Se eu dormir 3 dias seguidos, eu acho que eu resolvo o meu problema. Tal o estado de cansaço em que eu me estou. Então nós começamos a perceber aonde a vida nos leva. Nós temos ido ao sabor dos acontecimentos, quando, como criaturas espiritualizadas que somos, nós é que temos que fazer os acontecimentos. Nós somos o Senhor da nossa vida, os senhores da nossa vida. Nós somos o arquiteto do nosso futuro, do nosso destino. Por que nós nos deixamos levar pelas notícias? De repente, o Iraque invade o Kuwait. A iminência de uma guerra que nos preocupa a todos, é verdade? Causa transtorno em determinadas criaturas. Preocupações, corrida atrás disso, corrida atrás daquilo. De repente, nós nos preocupamos porque vai mudar o governo. De repente, nós nos preocupamos porque fulano ou ciclano não foi eleito. São situações que nos trazem angústia e que fazem com que nós vivamos em depressão. O homem, criatura do mundo, fica preso ao mundo, fica preso às situações. Porque o presidente tal não ganhou, a nossa vida de agora em diante são 4 anos de angústia, 4 anos de agonia. Por quê? Será que o outro que ganhasse traria alegria e traria felicidade? Será que a minha felicidade depende da realização dos outros? Foi isso que Jesus disse. Ele nos disse que amássemos a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Mas nós nos permitimos em vigilâncias muito grandes. Complicamos o nosso organismo físico com tabaco, com álcool, com drogas de diversas naturezas, tomando medicamentos sem nos questionarmos se é válido, se é necessário, se precisamos. Na área espiritual, temos comentários a fazer. A maledicência, o pensamento negativo, o pensamento de maldade em relação ao semelhante. Toda vez que alguém se aproxima de mim, eu desconfio, eu estou sempre armado, eu estou sempre preocupado. Eu me permito deslizes incríveis, e com isto, o sofrimento que se nos apresenta. Mas é lógico, porque Jesus falava para os fariseus, os hipócritas da época, as criaturas que se atentavam à forma, ao exterior, cultuavam nas praças públicas para serem vistas. Eram pessoas que não se preocupavam, na realidade, com a questão moral íntima, nas costas, pelas costas, na ausência de alguém que os visse. Eles faziam completamente diferente daquilo que pregavam. Mas quando Jesus falou do mandamento para os seus discípulos, ele falou de uma forma diferente. Está em João, no capítulo 15, no versículo 12. Este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. A situação se modifica, porque aí apresenta-se um parâmetro novo que não estava
até então em julgamento. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele os conhecia um a um. E quando ele disse que para a posteridade, que os seus discípulos seriam conhecidos pelo mundo que se amassem. Ele não declinou nenhuma religião, nenhuma cor, nenhuma raça, mas todos aqueles que se amassem uns aos outros seriam considerados discípulos de Jesus. E ele deu o mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Esse parâmetro é de uma importância fundamental, porque agora eu já começo a perceber que não é mais de acordo com o meu entendimento, que já não é mais de acordo com o meu coração ou com a minha vontade, mas o amor que Jesus nos pede é aquele amor que Ele nos ofereceu. Ele nos pede que continuemos a sua tarefa, que continuemos o seu trabalho. Aquele amor doação, aquele amor abnegação, aquele amor que tudo oferece sem exigir nada. A grande lição que Jesus nos ofereceu foi doar a sua vida por todos nós. Algumas vezes nos preocupamos com o sacrifício de Jesus no Calvário. Muitas religiões colocam como o ponto fundamental da passagem de Jesus aqui pela terra. Foi quando ele ofereceu a sua vida para ser imolada pela salvação de todos nós, segundo essas religiões nos apresentam. E nós, ouvindo hoje as lições que os Espíritos nos trazem e estudando o Evangelho de Jesus, nós vamos perceber que muito mais que isto, muito mais que dar a vida física por alguém, é o dar a vida constantemente, dia a dia, por alguém que a gente ama. Segundo Jesus, não existe amor maior do que alguém dar a vida por aquele que ama. Mas não é dar a vida no sentido de perdê-la do corpo físico, mas é dar a vida no sentido de oferecer o tempo, de oferecer o carinho, de oferecer compreensão, tolerância, paciência, submissão às vezes. Tudo isso é importante. E nós nos quedamos a perguntar: Senhor Jesus, por quê? É tão mais fácil para nós falar do que fazer. Por que, Senhor Jesus, essa dificuldade que nós encontramos de colocar em prática tudo isso que nós sabemos? Será que é porque Jesus falou isso há 2000 anos atrás? Por que nós nos quedamos a analisar o Evangelho, a questionar a natureza da mensagem de Jesus, a questionar às vezes a natureza do seu corpo físico, a sua maneira, a maneira como ele nasceu, a maneira como ele morreu, determinadas nuances do Evangelho, estudos e estudos, anos e anos a fio, para às vezes nos quedarmos em falhas normais, corriqueiras, que não poderia ser contada entre cristãos sinceros e verdadeiros. Na realidade, nós começamos a perceber que falta-nos aquela fé viva, aquela fé da ação contínua no bem. Criaturas ainda iniciantes no aprendizado do amor, iniciantes no aprendizado da fraternidade, nós hoje auxiliamos e amanhã paramos. Hoje amparamos e amanhã nos cansamos. Hoje nós auxiliamos, amanhã nós nos quedamos a reclamar, quedamos-nos a olhar. São situações divergentes que mostram ainda a tibieza do nosso espírito, ainda a fragilidade com que nós analisamos as questões espirituais tão importantes para nós. Olha, nós sabemos que o amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco no dia de amanhã. Aonde estaremos? O que estaremos fazendo? Mas sabemos qual a nossa possibilidade hoje,
os recursos que nós temos, os recursos que nós já amealhamos, o que nós podemos oferecer. E nesse aspecto, a doutrina espírita se nos apresenta como uma alavanca para nos impulsionar no trabalho do bem. Na passagem de Jesus pela terra, ele se preocupou sobremaneira a nos falar da imortalidade da alma e da felicidade que encontrarão aquelas criaturas que se amarem. É verdade que ele deixou nas entrelinhas a reencarnação, porque as criaturas daquela época não tinham ainda condição de compreendê-la. Deixou nas entrelinhas para aqueles que tinham dificuldade de compreender, mas para os discípulos ele foi muito claro quando ele disse que João Batista era o Elias que teria de vir. Então, quando Jesus nos falava da imortalidade, quando Jesus falava-nos da felicidade que espera as criaturas que ama, a doutrina espírita vem hoje nos provar, com toda clareza, que isto é uma grande realidade. Se naquela época nós duvidávamos, se nós nos questionávamos, como seria aquilo, como seria possível, alguma coisa que eu não via, hoje nós vemos claramente. Ao espírita cristão, esta questão é insofismável. Certeza absoluta nós temos da imortalidade, da individualidade da criatura. Temos plena convicção de que ao desencarnarmos, nós continuamos vivendo aquilo que vivemos aqui na Terra, a ponto de nós nos maravilharmos com algumas mensagens. Lembramos-nos de uma que nos narrou Divaldo Franco, quando na sua visita lá em Uberaba a Chico Xavier, numa tarde em que Chico, já cansado, trabalhava em favor das criaturas que o buscavam. Ele estava sentado à cadeira, enquanto o grupo organizava o restante dos trabalhos. E ele, cansado, com o coração trabalhando mal, com um problema renal, as suas forças orgânicas bastante deficientes, quando uma companheira se aproximou dele e disse: Chico, quem sabe a gente deixa esse trabalho para um outro dia? Estás cansado, precisa de repousar? Chico olhou para ela e disse: olha, minha irmã, eu já falei para esse meu irmão, o corpo dele, que eu já lhe dei alimento, eu já lhe dei remédio. Se você quiser, você vai, porque eu vou. Separando a parte espiritual da parte física, porque mesmo que ele desencarnasse naquele instante, o seu espírito ia terminar a tarefa que ele houvera se proposto. Então nós começamos a observar a certeza, a confiança que a criatura tem naquilo que se propõe a fazer. É esta fé raciocinada que a doutrina espírita se nos apresenta. Uma fé que nos mostra, pela convicção, pela certeza, pelo estudo, porque eu vi, porque eu entendi, porque eu compreendi. Não é mais porque falaram, mas é porque eu tenho certeza. Essa fé raciocinada é que nos impulsionando, nos dá a esperança de seguir adiante, até que nós possamos realmente chegar ao ponto da caridade. A caridade que foi inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo a única condição para a nossa salvação. Segundo Kardec, fora da caridade não há salvação. Mensagens excelentes nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a caridade. Nós vimos que a caridade está no falar, no olhar, no sorrir. A caridade não é somente aquela em que nós favorecemos os outros com condições materiais. Quantas vezes nós nos quedamos a preocupar, pensando, mas como é que nós fazemos? Nós necessitamos de auxiliar umas criaturas pobres que vêm nos pedir socorro. Como é que nós vamos fazer? Nós não temos recursos. A minha família é grande, todos sabem que eu não tenho recurso. Como é que eu faço?
E nós, preocupados com essas situações, às vezes sentamos-nos e acomodamos-nos. Não é possível. No mundo atual, não há que ampare. É lógico que isso não dispensa o nosso bom senso. Mas é verdade também que o julgamento severo, ele não compete a nenhum de nós. A nós compete amar. E essa caridade que nos é pedida, nos apresenta como a tábua da nossa salvação. Como recurso colocado à nossa disposição para que nós alcancemos as regiões felizes da espiritualidade. Se alguma alegria nós pudermos encontrar aqui na Terra, alegrias sinceras e felizes mesmo, alegrias que não têm nenhuma coisa a nos cessear, que ninguém pode nos tirar, que ninguém pode nos roubar, é o bem que nós fazemos ao nosso semelhante. Até agora, nós temos visto na evolução das criaturas o homem chamado a cuidar de si e da sua família. Em todos os tempos nós vamos analisando que essa mensagem foi passada para o homem, desde Moisés. O homem, como família, naquela questão patriarcal, a responsabilidade do lar, as disciplinas da família. Mas hoje os Espíritos nos falam que aquele que cuidar apenas da sua família não entrará na regeneração. Aquela criatura que não amar o seu semelhante, que não se dispuser a atender ao seu semelhante, não estará digno de viver a regeneração. A criatura está sendo chamada a algo especial, porque cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, da esposa, do marido, da mãe, do pai, dos tios, isso não é caridade. Isso não é vantagem alguma, porque isso até alguns animais fazem. Em alguns animais nós encontramos a questão da solidariedade. Cuidar dos filhos, os animais cuidam até quando eles precisam. A criatura que pensa, a criatura que ama, está sempre pedindo muito mais. Que ame o seu semelhante. Ame naquela condição que Jesus amou. Com entrega total. Sem pedir nada em troca. Sem exigir nada em troca. Muitas vezes nós pensamos que fazemos desinteressadamente. Basta nós estudarmos o nosso coração para sentir até que ponto isso é realmente verdade. Quantas vezes nós nos magoamos porque o companheiro não nos compreendeu. Quantas vezes na nossa tarefa, quando nos propomos a realizar alguma coisa e alguém não está de acordo, nós nos sentimos magoados. Será que isso é doação verdadeira? Será que isso é amor? Por que essa vontade que nós temos, que a nossa ideia prevaleça? Por que nossa briga pelas nossas ideias? Olha, companheiros, nós sentimos que uma nova era está se abrindo para a humanidade. Mas é bom a gente analisar que tudo isso não estará acontecendo a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2001. Porque muitos de nós, incautos ainda, imaginamos, a partir do século XXI, estará iniciando a era da regeneração, uma era de fraternidade, uma era onde as criaturas estarão já buscando o bem, com vontade de amar o seu semelhante, preparando-se para auxiliar a todas as criaturas. E ficamos às vezes nos questionando, mas como pode ser isto? Se nós olhamos para a humanidade e sentimos a confusão reinante, se quando nós abrimos as primeiras páginas dos livros de histórias, nós vamos encontrar o homem em guerra, nós vamos encontrar assírios numa requintada crueldade, nós vimos a história mostrando guerras e mais guerras, situações sangrentas, homens tiranos que escravizam povos, que dominam outros, que levam nações ao desespero.
E nós olhamos para o nosso século atual e vamos encontrar criaturas na mesma condição. E quando nós analisamos essas notícias, quantas vezes nós nos deparamos com uma mente de revanchismo, naquela condição talvez do André, de formar um grupo para opor resistência. Quantas vezes nós buscamos partidarismos, não partido político, mas lados para ficar. Eu estou do lado de fulano, eu acho que ele está com a razão. Eu sou do lado dos Estados Unidos, não, eu sou a favor da União Soviética. Eu não concordo, eu não gosto de americano, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Quantas vezes nós nos apanhamos nessas situações, quando nós tínhamos que ter apenas um pensamento. Nós amamos a Jesus. Nós estamos do lado do bem. Nós estamos com o seu evangelho. Nós somos espíritas cristãos. Necessitamos de conviver no mundo. Temos as leis civis que regulamentam a nossa vida. Mas é verdade que são leis passageiras que nós temos que cumprir para atender às questões sociais. A lei verdadeira, que é a lei do amor, essa é a única que nós não podemos mudar. É a única que nós não podemos dela afastar, porque é a lei da afinidade maior. É aquela lei que une corações. É aquela lei verdadeira que vai fazer com que não haja mais guerras, que não mais haja ódio e não haja mais discórdia entre as criaturas. É essa lei do amor é que tem que imperar em nossos corações. Nós temos analisado nesse tempo em que somos espíritas e observamos o carinho com que Chico atende a todos que o buscam. Nas suas entrevistas, nos livros de entrevistas que a gente já leu, sempre que é perguntado a respeito de uma questão conflitante, de uma questão que traz várias interpretações, de uma questão que fala em sentimento, em que várias criaturas estão situadas em faixas diferentes e que não são de fundamental importância, Chico mostra toda a superioridade moral que lhe é peculiar quando ele diz: olha, companheiro, a nós não cabe julgar essas questões, apenas que o amor deve prevalecer acima de tudo. Lendo o livro Consolador, nós vamos observar essas questões. Falando à terra, não é que Chico se esquiva a oferecer uma resposta, mas é que o seu coração pacificado não tem partidarismos. Um dia, encontrando-nos com um companheiro nosso, às vésperas de uma eleição, percebemos nele uma situação interessante. Ele disse que chegava no aeroporto, quando foi apanhado por um grupo de pessoas que ele buscava a opção. Você é do partido tal ou do partido tal? Você vai fazer isso ou aquilo? Ele disse: olha, companheiras, eu não sou de partidos, eu sou do inteiro. Essa tinha que ser a nossa posição. Partidos quer dizer pedaços. Todos juntos fazem o inteiro. Mas o que tem acontecido conosco? Em encarnações passadas, vimos derrapando nesta área do mando, do comando, das posições de destaques, seja na área do clero, seja na área política, seja na área de reinados, de posse de terras, de valores. É a área que nós temos mais nos complicado, segundo os Espíritos nos falam. E, no entanto, quando reencarnamos na condição de espíritas cristãos, buscando sintonizar toda aquela nossa área de liderança, aquela área de conquistas, aquela área de crescimento, buscando organizar tudo isto, melhorar a condição para que tudo isso trabalhe em favor do nosso semelhante. Vezes sem conta se nos apresentam apelos: ah, você poderia ser candidato, temos certeza que você seria eleito,
porque você é uma criatura tal e qual. E às vezes, por invigilância nossa, a nossa vaidade fala alto e nós nos sentimos no dever e às vezes na obrigação de atender aquelas necessidades políticas. E alguém um dia nos falou assim: mas será que nós devemos deixar a política para todas as pessoas que querem? Não são os melhores, as criaturas mais moralizadas, aqueles que têm mais para oferecer, que deveriam estar guindados aos altos postos? Por ali nós começamos a perceber aonde está a nossa falha da vaidade. Porque nós nos julgamos melhores. Nós nos julgamos preparados. Ah, eu não voto mais nesse pessoal, porque lá não tem ninguém que presta. Porque nós consideramos que nós é que prestamos. Nesse aspecto, nós começamos a perceber como nós somos chamados para uma área e para outra. A falta de firmeza no trabalho do bem cotidiano, no bem continuado. Se nós nos esforçássemos para fazer o bem a todo instante, aonde estivéssemos, a todos aqueles que se nos buscassem, nós nos preocuparíamos mais, não nos preocuparíamos tanto com essas questões, porque para nós pouco importava quem seria o presidente, quem seria o prefeito, quem seria o presidente do centro espírita. Importava que nós estávamos ali para servir. É essa a chamada que Jesus nos apresenta. Que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, sem impor condições, oferecendo tudo o que tinha, amando e passando, socorrendo, trazendo a palavra de consolo e trazendo a palavra de esclarecimento. Não, às vezes, a palavra de correção, mas a palavra de esclarecimento. Sendo benevolente, atendendo aos carentes, atendendo aos doentes, atendendo a todos aqueles que lhe buscassem. Que nos amemos uns aos outros. Esta é a grande lição do Evangelho de Jesus. E essa é a semente de uma nova era que surge. A criatura que não for capaz de tirar amor de dentro de si, aquele que não for capaz de sobrepujar algumas pequenas vaidades, alguns pequenos defeitos, em amor ao semelhante, em socorro ao seu irmão, não será digno, jamais, nesta oportunidade, de estar entre aqueles que trabalham na regeneração, porque a regeneração para muitos já iniciou. Lendo livros, nós podemos observar que aquela Lívia, esposa do senador Públio, lá naquele livro há 2000 anos, já vivia a regeneração. Naquele livro, 50 anos depois, aquela jovem Célia, que depois se travestiu em irmão Marinho, um monge, para se resguardar e para atender os seus irmãos, já vivia a regeneração. Francisco de Assis vivia a regeneração. E por que não dizer criaturas do naipe de Madre Teresa de Calcutá, que ouvida a sua existência, que se esquece de todas as suas necessidades para socorrer as criaturas necessitadas. Um Chico Xavier, que já poderia ter retornado para o plano espiritual e que, no entanto, pelo recurso que ele nos oferece, pelo recurso que ele oferece à espiritualidade, continua ainda encarnado, amando, socorrendo, servindo, atendendo. Os Espíritos nos falam que mediunidades iguais a de Chico Xavier, de Dona Ivone Pereira, de Divaldo Pereira Franco, existem em grande quantidade. O que não existe são criaturas dispostas, como eles, a se dedicarem ao bem, ao labor do trabalho em favor do semelhante. Por isso, companheiros, todos nós estamos nessa luta ainda conosco mesmo, buscando nos conhecer, buscando nos compreender, para que, amando-nos, possamos amar o nosso semelhante. Amando o semelhante, amar a nosso Pai.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. 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 Hoje e sempre.